Boa noite, gente. Boa Quando noite, eu fico Andressa. assim, Boa noite, Eliane. Boa noite. boa noite, pessoal. Ai, Pode falar, Jesus. Eliane, para tirar a dúvida. Não, Como é que eu não, continuo? é É, coisa boba. Pode é, continuar. é. Vocês estão vendo essa tela que eu estou compartilhando? Vocês estão Sim, vendo a tela que eu estou compartilhando? sim, aham. Da Shein, Peraí, né? que isso foi pra propaganda aqui. Não, é porque eu tô entrando pelo CanScan aqui, Uhum, mas não tá. Peraí, uhum, deixa eu só passar a propaganda aqui. aham. Que essa Shein aqui é propaganda. Aí, Isso. tô clicando direto aqui na Shein. Deixa eu ver se dá certo. Não é isso que eu quero compartilhar, não. É isso aqui mesmo. Tá Aham. dando pra ver? Tá, aham, Vamos fazer assim compartilhado, né? aham. Que aí é bom que o pessoal de casa vê também, Isso fica mesmo. melhor. Isso. Questão 1. Aí o nosso simulador hoje, pessoal, é esse que está aparecendo aí na tela, de colocar os pronomes átonos, né? Geralmente Isso. a ênclise, a mesóclise e a próclise, né? Próclise. Isso. Deixa eu só abrir aqui na página dos simulados aqui. O Vitor, aquele lá da Eletrobras, contei ele na greve ontem, falou, eu não consigo acompanhar vocês. Eu falei, por que você nunca, você tá lá no grupo simulado, por que você nunca ainda... Vocês estudam demais, eu não consigo acompanhar vocês, não. Vocês já estão garantidos no contrato. Eu não me garanto. Vocês estudam demais. Eu tenho ele... Nossa, você elabora simulados que não é nem da sua área, já tá dentro. Eu falei, Deus te ouça, meu filho, que essas coisas não sabe, né? Então vamos começar aqui a questão 1. Uhum. Na linha 12, a preposição, aí não tá mostrando a linha, mas é a primeira linha, né? Na Uhum. linha 12, a preposição do elemento se, a forma verbal restringe, mantém a correção gramatical e os sentidos do texto. Ele quer, esse se, ele quer que... Ele quer, cadê? Na preposição elemento se, a forma verbal restringe, mantém a correção gramatical e os sentidos do texto. Ele quer que troque de lugar. Não, peraí, restringe. A forma verbal restringe, mantém a correção. Ele quer... Não entendi muito isso aqui, essa pergunta. Com relação A linha às 12. É como se o C Na estivesse linha 12 é restringido. posposição do elemento. É a posposição, quer dizer, após, né? Aham. Colocar o C após. Tá. É porque A fica posposição do elemento se. colocar depois. Uhum. A E forma aí, gente, verbal. pode colocar? Pode colocar depois. Esse aí, ó, lá no início. Essas iniciativas não se restringem à população. Posso colocar esse se depois do restringem? Não, porque o não, ele atrai o si, né? Isso, muito bem. A questão tá errada, né? Tá perguntando aí se mantém a correção gramatical e os sentidos. Tá errada já de cara, porque palavras atrativas, né? O não é atrativo. Isso. Então, ele só admite a próclise. Esse verbo restringir não admite a ênclise, né? Isso. Bora lá para a questão. Uhum. Para a questão 2. Não. Quanto à correção gramatical e à coerência, as substituições propostas para os vocábulos do trecho. Destaque. Julgue o item. Se mostram por mostram. Mostram-se. Vamos ver lá o contexto lá. Uhum. Eu vou ler todo esse parágrafo aqui, esse fragmento de texto. A sociedade não é vítima passiva desses processos. Uhum. Ainda pode fazer muito mais para reduzir os riscos das pandemias pelas respectivas pela perspectiva ecológica ou pela a garantia do humanismo, dos direitos humanos e da redução das desigualdades e da manutenção dos mecanismos e instituições republicanas democráticas, mais do que nunca as premissas
de um desenvolvimento sustentável se mostram ainda mais urgentes. Esse se mostram. Ele quer que coloca mostram-se. E aí, pode mudar? Mostra. Tem um negócio aí desse verbo que você. O nunca atrai, ele atrai Mostra, também? Verbo... A questão, vocês acham que está certo ou errada? Pode trocar por esse mostra? Mostra. Tem palavra atrativa aí, gente? Tem palavra nunca. atrativa? Tem um Não. nunca, né? O nunca puxa o Não. C, né? É, o nunca tá. Tá errado, É, né, o no nunca tá caso? lá, depois. Mas ele tá depois. Nunca se mostra, Tá né? bem longe o nunca, né? Às vezes Uhum. tá bem longe esse. Não, o nunca, nunca as premissas de desenvolvimento sustentável se mostram. Uhum. Tá intercalado, não está intercalado entre vírgulas, tem essa vírgula depois do nunca, Uhum. mas a vírgula não é um pá, né? Se fosse pá, aí seria um termo acessório, um trambolho, como diz o professor Wagner Souza, né? Seria um trambolho, aí, Uhum. né? Mas Uhum. a questão, o gabarito da questão está certo, tá? Uhum. A colocação nominal será facultativa quando o sujeito for expresso e estiver Uhum. próximo ao verbo. Certo. Uhum. Ao verbo. As premissas do desenvolvimento sustentável se mostram. As premissas de um desenvolvimento sustentável mostram-se. Pode sim. Esse nunca tá. está lá longe. Se Uhum. fosse uma vírgula antes do se fosse assim, uma palavra, aí seria como se aquilo fosse um termo acessório que se tirasse, colocasse, não fazia diferença. Aí o Uhum. nunca seria uma palavra atrativa. Vocês entenderam, né? Seria um Uhum. trambolho. Isso mesmo. Tá ali, mas depois tirar. Uhum. Quem tá, trambolho, o Wagner Souza, isso aí é trambolho. Aham. Agora, ele quer, na questão 3, ele quer esse se tornaram por tornarão-se. De cara não dá pra gente responder, mas a gente tem que ler o fragmento do texto, né? Uhum. As ferramentas digitais de trabalho assinaram investimentos e aprendizagens, em especial as plataformas de comunicação. Mostraram-se, não é esse aqui, mas isso que é do mesmo texto, parece. Esse daqui. Essenciais na execução de reuniões virtuais e telecomunicações, quando vencida a pandemia, tais medidas, aí esse aí, se tornaram um hábito. E aí, dá para trocar? Se tornaram. Dá para mim colocar tornaram? Tornarão-se. Tornaram-se. Pode, né? Se tornarão É. ou tornarão-se. Tá Isso, certo. tá certo. Tá no Aqui. mesmo tempo, Tá. verbal. Isso. E as premissas A questão tá está puxando, né? errada. Porque não, não é as premissas. Se tornar, não pode colocar isso aí é Não, é por causa do tempo. por O causa verbo do não tempo. pode usar. Então é uma mesóclise, né? No meio, tornar-se-ão. Uhum. Tornar-se-ão, exatamente. Uhum. Ele tá no. Eu esqueci o nome desse. Pretérito Eu também nem sei. É no futuro do futuro do pretérito. Tornar-se-ão. Isso. Futuro do pretérito, aí não Isso. pode. Não É pode. tornar-se-ão. É isso Isso. mesmo. Que é a mesóclise, né? tornar-se-ão, aí. uma mesóclise. Tornar-se-ão, É por isso que a questão está errada, tá? Se tornar-se-ão. Uhum. Deixa eu só dar uma. É uma mesóclise, não uma Isso. ênclise. Pode ser. Ênclise próclise é quando é antes, né? Ou melhor, uma prova. É depois. É depois. Mesóclise é no meio. Às vezes eu me atrapalho esses nomes aí. Vamos para a próxima. Para 4. Julgue os itens quanto à estruturação linguística do texto. A correção gramatical e os sentidos textuais seriam mantidos caso a sentença vir show investigar epidemias em distintos distritos locais. Concluiu as causas que tinham social. Ele quer o quê? Cadê? Fosse reescrito assim. Vichou concluiu que as causas das epidemias de caráter social, ao investir-lhes
ao investigar-lhes em distritos locais. E aí, certo ou errado? Não, vamos ver o que ele está querendo trocar. A correção gramatical dos sentidos pessoais seria mantida caso a sentença bichou ao investigar epidemias em distintos locais conclui que essa. É uma substituição, né? Fosse assim reescrita. É ao se Uma investigar, ao questão investigar-se, né? Investigueis. E tinham ao investigar, ao investigar-lhes. Esse lhes que é o pronome, o pronome a. Troca aí. Isso, que é trocado, né? É que troca isso aí. Cabe esse ler aí, gente? Pra investigá-los, né? Não. Não. Ao investigá-los. Deixa eu ver o que a Jana falou aqui. Gabarito errado. É errado. Deixa eu ver o que ela falou. O problema é lhe e lhes. Substitui termos, exigem preposição. O lhe quer dizer, seria investigar a ele. Isso. Olha aí a preposição a ele, né? Isso cabe quando o verbo é intransitivo. A ele, né? Não está pedindo a preposição. O verbo é transitivo indireto. Desculpa se eu falei intransitivo, tá? Acho que eu sei. Quando o verbo é transitivo indireto, é quando ele pede a preposição. Então, sempre quando aparece lhe, esse lhe geralmente, que tem caso... É verbo intransitivo, é indireto. Isso. Porque quando é para trocar por a ele. A ele, isso. A ela. E o investigar. Investigar a ele. Investigar isso. Investigar, não tem como investigar a ele. Eu investigo ele. Isso. Eu investigo você, né? Investigar Isso. investigo você, investigo ele. Isso. Não Investigá-lo. cabe esse a ele. Então esse lhe tá errado. Porque investigar é verbo transitivo direto. Isso. Isso mesmo. Aí seria investigá-lo, né? Não é intransitivo. Investigá-los. Isso. Tá? Isso. Se a gente colocar bem Agora, assim, ó. Sim. Eu investigo você. Aí não tem como puxar porque é posição. Por isso que é transitivo direto, né? Vamos aí para a próxima aí, para a questão 5. A ser coerente com as substituições propostas para o vocábulos e textos destacados do texto. Julgue item. Se darão por darão-se. Gente. É igual assim aquela outra. Ela é errada, né? Não vamos nem olhar, não vamos nem voltar pro texto, não, né? Já de cara a gente já vê o erro aí, né, gente? Seria dar-se-ão, né? Dar-se-ão. É proibido, né? No futuro do indicativo, né? O correto é dar-se-ão. Pronome exócliso, né? Isso. Agora vamos para aí. Tem questões que a gente nem precisa voltar pro texto. Questão desse tipo aí, a gente já ganha um tempo na prova, né? A 6. Na oração. Como algumas delas saem melhor do que outras. Aí não vou Qual é a questão agora? Questão 6. A respeito dos sentidos e aspectos linguísticos. Julgue os itens. Na oração. Como algumas delas se saem melhor do que outras. Linha 28 e 29. O posicionamento do pronome se antes do verbo pode ser justificado pelo fato da oração ser interrogativa? Peraí. Pode ser justificado pelo fato de ser interrogativa. Vamos ver. Outro paradoxo, a informação vai indo de forma, às vezes
ab- abrupta, às vezes gradual, como, como mutações aleatórias em padrões genéticos prévios se combinam em ponto de gerar diversidade de possibilidades. E, finalmente, como alguma delas se saem melhor. Aí, ó, esse trecho aí, ó. Como alguma delas é melhor do que outras, diante do ambiente externo e constante mudança que garantem a perpetuação. E aí, gente, é um monte de pergunta que tem aí. E aí, é verdade mesmo? Esse se justifica-se pelo fato da oração ser interrogativa? Hoje eu já não estou conseguindo me concentrar, gente. Eu não consigo com isso. Vamos responder, vamos fazer junto, que eu não estou conseguindo me concentrar, não. Mas assim, no caso, como ele está fazendo uma pergunta, esse ser tem alguma regra que reza que, no caso de perguntas, pode ser usado dessa forma? Porque eu não lembro assim de casos de interrogativo. Deixa eu ver a resposta aqui da Janaína. Uhum. Ela falou que o gabarito fração como alguma delas se saem melhor que outras, né? Tá no meio de uma pergunta assim. É obrigatório o emprego da em orações que contenham pronomes interrogativos ou advérbios interrogativos em posição inicial. Com nessa oração é um advérbio interrogativo e atrai o si. Uhum. Porque tá como é lá na frente, depois da vírgula, como alguma delas se sai. Esse como aí, ele está mais ou menos perto do si, né? Então é isso aí. Esse como, quando eu falo como isso, como aquilo, é uma pergunta. Certo. Então é pelo fato do pronome ser então é como se fosse, é como se falasse, como se alguém, ele está substituindo o ponto de interrogação aí, é isso? Esse termo, como se. Como alguma delas se sai. Aí só tem essa palavrinha, como alguma delas, não está muito longe, né? Só tem, se estivesse lá longe, igual aquele outro anteriormente que eu estava falando para a Patrícia. Mas esse como aí está próximo aí, então ele atrai. Porque ele é um pronome, pronome interrogativo. Pronome interrogativo também atrai. Então, na oração, como algumas delas se saem melhor que outras. O posicionamento do pronome si, antes do verbo, pode ser justificado pelo fato de a oração ser interrogativa. Tem uma oração interrogativa porque tem o conectivo de interrogação, o como, né? Como algumas delas se atraem melhor do que outras diante do ambiente externo, do contexto da mudança, e garantem sua perpetuação? Pergunta. E esse como é pronome interrogativo. Pronomes interrogativos também atraem, né? Não podia deixar como algumas delas saem-se, porque o como está aí pertinho, é só 2 palavras de distância, né? Atrai do mesmo jeito, se fosse muitas palavras, bem mais não. Mas é só 2 palavras de distância. Alguma dúvida nesse aí? Não, tranquilo. Porque no caso, o pronome interrogativo, no caso, o pronome interrogativo também atrai a próprios, não é isso? Mas essa pergunta ficou assim formulada de um jeito dificilzinha, né? Ficou. Porque aí a gente não está levando muito em consideração o ponto de interrogação. E sim o si. Né? Isso. E tá bem no início, né? Também, né? Da pergunta, né? Várias frases aí de perguntas, né? Tem, deixa eu ver. Quantos pontos de interrogação tem nesse fragmento do texto? Tem 3, né? 3 perguntas, 3 interrogações. Tá cheia aí. Essa aqui é dificilzinha. Seria uma questão que eu deixaria ela em branco. Vamos. Tanto que quando eu respondi ela a primeira vez eu errei, tá até eu errado aqui no livro. Agora vamos para 7. Com relação à correção gramatical e à coerência das substituições propostas para os vocábulos e trechos destacados do texto. Julgue o item. Tem modificados. Precisamos voltar para o texto, gente, para saber se está certo ou está errado? Esse tem se modificado
Por tem modificados. Por tem modificados. Não muda nada, né? Como é que a Janaína fala? Depois de aduído, nada será Aduído, metido. nada será metido. Uhum. Então, ó, modificado. O verbo está no particípio, é? Isso. Deixa eu ver aqui se eu no particípio. Tá no participa, aham. Modificado. Aí depois de ó, participe ela não tá tem. escrito na dica dela. Pega essa dica. Depois de aduído, nada será metido. Uhum. A ênclise é proibida no verbo no particípio. Foi tudo que eu falei e ela falou aqui. Isso. Depois de aduído, né? Ó, o verbo Isso modificado. modificado. Termina com ado, né? Então, depois de aduído, nada será metido. Então, é proibido isso aí, esse tem se modificado, tá? Modificado. O se tinha que vir depois do tem, igual o outro lá, né? Uhum. É. Hoje eu tô Aí muito nem precisa a gente voltar pro texto. Só lembrar disso. Depois de nada será metido. Isso. 8. Com relação aos aspectos gramaticais, é a coerência das descrições propostas para os vocábulos destacados. Julguem o item. Vamos ver. Se estruturam por estruturam-se. Bom, aí nós temos que voltar para o texto, né? Uhum. Para a gente ver se não tem alguma palavra atrativa. Aquela lá foi fácil, nem preso porque a gente já sabe a regra. Depois de nada será metido. Está lá na primeira linha. Essas cidades com vários centros se estruturam como sistemas altamente integrados. E aí, posso trocar isso aí ou não? Essas cidades se estruturam, no caso, essas cidades, né, está puxando, né, se estruturam, né? Se eu posso botar, tirar próclise e botar ênclise. Bom, e aí, vocês arriscam o que? Gabarito certo ou errado essa daí? Errado, né? No caso dessas cidades que puxam. Se estruturam e se estruturam-se. Uhum. Eu vou ler o gabarito. Estruturam-se. Tem palavra atrativa aí, gente? Estruturam-se. Tem um sujeito aí, né? Essas cidades, né? Que está puxando o C, né? Mas tem palavra, ó, gabarito da questão tá certo. Temos um sujeito explícito. Essas cidades aí, né? Sim. Sem nenhuma palavra atrativa, não. Essas cidades não atrai, não é palavra atrativa. Sem fator de atração no pronome oblíquo. A colocação pronominal é facultativa. Nesse caso, pode ocorrer próclise antes do verbo. Se estrutura. Se estruturam, após o verbo. Estrutura. Pode ser ênclise ou próclise. Próclise ou ênclise. Tá certinha a questão, tá, gente? Não tem palavra atrativa, então tá ok, tá? Bora pra 9, então, aqui. Só virar a página aqui do livro. Esse se faz por faz. Aí a gente tem que ir pro texto para saber, né? Falar bem é ser o mais claro possível e ter alto grau de persuasão. Em entrevista de emprego, reuniões de trabalho e negociações com clientes, essa habilidade se faz ainda mais requisitada. E aí, dá para trocar, gente? Dá. Dá, a questão tá certa, tá? Certinha a questão, porque não tem fator de atração. E ela falou, tem um sujeito explícito aí, né? Sujeito, essa habilidade, né? Essa, que é o sujeito. Isso. Se faz certinho, né? Meu Deus, que é isso? Não, né, alerta. Tá, pode continuar. Alerta. O computador, quando algum vírus suspeito, né? Faz barulho. Faz barulho celular, mesmo. assim.
E parece aquele símbolo da radioatividade. É. É mesmo. Vamos lá, 10. Deve se preocupar por deve preocupar-se. Deve se preocupar por. Deve se preocupar por. Deve preocupar-se. É a mesma coisa da outra, né? É. Deve se preocupar. Pode colocar, né, gente? Pode, Isso. deve se preocupar, deve preocupar. Certinho. Infinitivo. Ó, infinitivo permite o deslocamento do pronome. Inclusive, Uhum. permissão se dá até mesmo com palavras atrativas com advérbio de negação. Conjunções subordinadas relativas. Lembre-se disso na prova. Uhum. Gente, a Janaína falou. É meio imoral o que ela falou, é uma palavra de duplo sentido, mas eu vou falar que tá gravando, mas eu vou falar. Uhum. Ela sempre fala. O verbo no infinitivo, ele ama a próclise. Ele ama o pronome. Então, ele ama a ênclise e a próclise. Do jeito que ela fala, tá? Uhum. É duplo sentido, mas ajuda a gente lembrar. O verbo no infinitivo, ele ama a ênclise e a próclise. Pode colocar na frente, atrás, ele ama do mesmo jeito. Uhum. Entenderam a duplo sentido, né? Uhum. É interessante, É Lembrar porque... na frente e atrás, quer dizer, que a próclise é antes e o. E Isso. como E ela aí, falou aqui no texto é aqui, depois. mesmo, se dá mesmo em palavras atrativas. Mesmo se tivesse um não aí, gente, um não perto aí, Aham. o infinitivo ama a próclise e a mesóclise, né? Pode botar na frente, atrás, ele continua amando. Isso. Olha o duplo sentido aí. Mas essas palavras, essas frases que a gente aprende mesmo. Isso. Aham. Aí, linha 24, 24. Questão 11. Questão 11. Posso ir para 11? Alguma dúvida naquela lá? Não, tranquila. Essa daí foi tranquila. Gostei. Esse no que se refere ou referindo-se. Aí pediu para trocar tudo, né? Não foi só a... Uhum. No que se refere, por Tá até destacado, referindo-se. tá até destacado de vermelho lá. Não sei porque que ficou destacado de vermelho, mas está destacado ali, ó. Pois No é. que se no que se refere ou referindo-se. Aí tem que tirar isso tudo aí, até esse que aí, né? Isso. Então vamos ler a parte de cima. Pode trocar, gente? Vamos ler tudo aqui, né? Tem que ler para ver se tá certo. Uhum. Stephen Rushig, professor de nutrição da universidade, que ele está pedindo aqui correção gramatical e coerência. Não está pedindo sentido, né? Correção gramatical é uma coisa, coerência é uma coisa. Isso. E sentidos é outra coisa. São três coisas diferentes. Coerência quer dizer se dá para você entender, né? Isso. Às vezes, vamos lá. Stephen Rushig, professor de nutrição da Universidade de Carolina do Norte, especialista em nutrigenética, área que considera-se que come componentes dos alimentos em suas interações com processos genéticos, afirma no que se refere esse aí, a dieta que as recomendações alimentares são genéticas. Não precisa nem a gente ler tudo mais não. E aí, gente? Dá para trocar, tirar isso tudo aí que está em vermelho e No que colocar se refere afirma referindo-se à direta. No que se refere No à que se dieta. refere, né? E referindo, afirmas referindo-se à dieta? No que se refere à dieta e referindo-se à dieta. Isso. Tá certo, né? Deixa eu ver o que ela falou. Gabarito certo. Usa-se ênclise ou hipóclise nas locuções verbais em que o verbo principal está no infinitivo ou gerúndio. Esse aqui está no gerúndio, pode ser. Isso. Aí tira a palavra atrativa, né? Agora, se a banca falasse assim, no que se refere por, no que refere-se. Aí não estaria certo não, né, gente? Aí faria a palavra atrativa e o que, né? Isso. Que também é palavra atrativa. É, aí não. ele puxa. Se fosse pedir para
botar na A frente. gente podia anotar aí as palavras atrativas para É. própolis. Que se refere. É o que, Uhum. O não, né? Que Palavras é. negativas. o não. Isso. É. Eu acho que eu até tinha aqui. O nunca, pronomes interrogativos. Deixa eu ver se eu acho aqui no livro. Própolis, palavras atrativas. É o que, o Uhum. não, Uhum. advérbio, palavras. É, O nunca também, né? Eu, O nunca também é uma palavra negativa. nunca. Isso. É um pronome, né? É um advérbio de tempo. Isso é para própolis, viu? Isso. Vamos colocar aqui palavras atrativas para própolis. Uhum. Ai, gente, um dia eu quero comprar caderno para cada matéria, sabe? Porque eu não aguento essa bagunça que eu mesmo não faço, que nem eu mesmo não compro. Agora é a 12, né, gente? Isso, a 12. Espera que eu me perdi um pouco aqui. Políticas nacionais, né? Uhum. Com relação aos aspectos estruturais do texto, viu, Igor? No texto, a preservação da correção gramatical, caso se desloque o elemento se para depois da forma verbal a ter, que fica a ter-se. Bom, o verbo está no infinitivo. O infinitivo ama a ênclise, né? Pode colocar na frente, atrás, que ele vai continuar amando. Isso. Mas mesmo assim, vamos para o texto, ver se está só por desencargo. A questão está aparentemente correta, né? Uhum. Mas vamos dar uma olhada lá. A 12. A 12. Esse aí estava até para responder sem medo, né? Isso. Políticas nacionais de saúde mental não se devem ater. Tem uma palavra atrativa aí, né, gente? O não. Não. Uhum. Não se devem ater. Isso. Mas lembra que o ater está pedindo para colocar depois desse ater. Lembra que eu falei que eu até li um comentário da Jana falando que mesmo com palavras negativas, o verbo no infinitivo admite a ênclise. Isso mesmo. Podemos colocar aqui como observação. Isso. Mesmo o não, né? Como palavra atrativa. Isso. Ainda assim é permitido, né? Isso. No verbo no infinitivo. Uhum. Aí lembra disso aí, gente. Ele leva para o mau sentido, porque a gente aprende coisas, quando é mau sentido mesmo, a gente decora as coisas, quando é coisas. Uhum. Coloquei aqui a observação. É o infinitivo ama a próclise, né? Aí ela falou, eu vou ler a resposta da Janaína aqui. Temos uma locução verbal formada por um verbo no infinitivo, não flexionado. Mesmo havendo palavra atrativa, a colocação pronominal é facultativa. Nesse caso, logo a colocação ênclise após o verbo devem ater-se. Está correta. Aí como é que é? Mesmo fala aí o mal intencionado da Janaína. Mesmo com palavras, deixa eu ler de novo aqui o que ela falou aqui. Não, eu estou falando o mal intencionado dela. Mal intencionado? O infinitivo ama a ênclise. Pode botar na frente, atrás, ele ama a ênclise. Uhum. Coloquei aqui o infinitivo ama a ênclise. Certo. Aí põe isso também. Pode botar na frente. Eita, seu marido tá aí ouvindo eu falando essas coisas. Mas aí a gente. Aí vai da cabeça de cada um. Isso. A 13, agora é a 13, né? Gente, dá de cara aí. Esse aí tem se mostrado por tem mostrado-se. Parece que tem se mostrado, tem mostrado-se. Vai ter aquela regra anterior, né?
Como é que a Janaína Você fala diz nesse do aí? A, do I, do nada será metido. É, nada será metido, isso mesmo. E a 14, gente, olha a 14. Muito bem, ela tá errada, tá? O Isso, tá gabarito errado. errado. Aham. Admito Tem que se será metido. mostrado por mostrado. Isso. E a próxima, a 14, sem olhar no texto, tá certo ou tá errado? Eu não tô conseguindo visualizar aqui, porque tá E se acentuado ou tem acentuado, sim. tem se acentuado ou tem. Tá errado. A do I, do nada será É, metido. isso. Eu respondemos duas questões só com esse macete do aduído, né? Isso. Vamos lá. Então, aqui no caso, Andrés, é a ênclise, não a próclise. Próclise é quando é antes, né? Isso. Não, porque aí, não, o que a Janaína falou, o infinitivo é uma ênclise, não é a próclise. A ênclise. Isso. É porque eu misturo tudo. Ele pode colocar na frente, atrás. Uhum. Agora é a 15, né? Isso. Se transformou por transformou-se. Isso aí agora a gente tem que ir pro texto, né? Uhum. Assim, o australiano de 22 anos, Brenton Tarrant, que foi acusado formalmente de homicídio, tem uma vírgula aí, se transformou no mais recente exemplo de ataque de tiro, ligado às comunidades online que propagam o extremismo de violência. E aí, pode colocar esse aí, ó, se transformou por transformou-se. Se transformou por Transformou-se. Pode. Pode. Acredito que sim. Certinho, tá? Uhum. Regra: não se usa pronome oblíquo átomo no início da frase ou após a pontuação. Exceção, tem essa regra, que a gente não pode usar no início, né? Uhum. Exceção: intercalações, quando há duas vírgulas intercalando o termo, elas interferem em uma estrutura já organizada. Não pode, a gente tivesse a vírgula também afasta, tá, gente? A vírgula não aceita a próclise. Não sei se vocês lembram disso. Uhum. Ela Quando tem a afasta. vírgula antes, Quando a questão está correta, mas cadê esse... tem uma vírgula antes aí, a vírgula afasta, geralmente está errado. Mas nesse caso aqui, a vírgula é um par. Uhum. Cadê? É a 15, né? Uhum. A vírgula é um par. Isso. Isso aí é um trambolho, ó. Que foi acusado formalmente de homicídio, né? Vamos tirar esse aí, que está intercalado. Se fosse só a vírgula, sem ter um termo intercalado, né? Sem ter um par de vírgula, não poderia ter a próclise desse jeito. Mas, de qualquer maneira, não foi isso que o examinador perguntou, né? Ele pediu para colocar depois. Pode colocar depois, antes, depois, né? Mas a Janaína fez questão de fazer essa, que não é o caso da pergunta da questão, né? Tá no texto. que pode ser tá que venha uma questão dessa forma aí, estaria errado. Dependendo assim da pergunta, né? Da vírgula, tudo. Mas essa vírgula, não, tá certa dos dois jeitos, na frente, atrás, né? O pronome aí. Mas no texto tá certo, porque a vírgula está intercalada. No texto, originalmente mesmo no texto, sem a reescritura que a banca sugeriu, tá certo porque está intercalado. Tem uma vírgula antes, mas assim, outros casos de vírgula antes, é obrigatório ter uma ênclise, não pode ter próclise do jeito que está aí, por conta da vírgula, mas essa vírgula aí é um par, lá na frente, aquela do quê? Vocês entenderam o que eu falei? Alguma dúvida nisso aí que eu falei? Não. Outro. Vamos lá para a linha de baixo lá. Começam a se interessar começam a interessar. Começam a interessar-se. Começa a se interessar, tá certo. Certo. Ele tá no infinitivo. Mas sempre a gente tem que voltar no texto. Isso aqui é qual? É a
16. 16. Cadê? 6, né? 16. Peraí, 16. 16. O verbo no infinitivo é um dos casos facultativos de colocação pronominal. Ou seja, ambas as colocações estão corretas, tanto próclise quanto ênclise, inclusive diante de conjunções integrantes. Integrantes. Infinitivo afasta até mesmo a obrigatoriedade do caso de palavras atrativas, né? Esse verbo aí tá, é aquele caso, né, que a gente tá no infinitivo aí. É aquele Estando caso. no Se tivesse palavra infinitivo, o negativa, verbo ele aceita tanto antes quanto depois. Isso. A 17. Nos fala por fala-nos. Aí a gente tem que. Espera aí, eu tô compartilhando tela aqui. Fala-nos. Lá na primeira linha, o corpo da publicidade não nos fala diretamente. Ele quer que coloca fala-nos, esse nos para frente do fala. Posso colocar? Pode. Pode. Não nos fala. Olha bem se pode. O não que puxa, né? O corpo da publicidade não nos fala. Esse não puxa o nos, né? Palavra atrativa, tá Isso. errado. É Tá errado. mesmo, gente. É errado por causa do não. Tem o não antes Isso. lá na frase, lá em cima. Isso, por isso tá errado, por causa o não puxa, né? Isso. Eu só tinha visto nos fala diretamente. Isso mesmo. Não nos Agora, fala. Não. O corpo da publicidade não nos fala. Aí fica nos. Não pode. Agora, Na verdade é porque o não é atrativo, né? Isso. Agora, a última. Se torna possível por. Torna-se possível. Ser autônomo se torna possível. Ser autônomo se torna possível. Ser autônomo se torna, Se torna esse é possível, pouco torna-se. Torna-se. Esse ser ator não puxa, não? Só o ser ator? Não, o gabarito tá certo, tá? Não, ser autônomo é o substantivo, né? Não? O gabarito está certo, o sujeito expressa próximo ao verbo. O sujeito. Em caso de colocação pronominal facultativa, ou seja, Isso. tanto cabe próclise como ênclise. Uhum. Aí terminamos a questão aí. Gostaram, gente? Desse lado? Tô chateada, Muito bom. não deu pra entender. Mas foi ótimo, como sempre, viu? Muito bom mesmo. A gente podia depois fazer mais questões. Eu gostei muito dessa colocação pronominal. Acho que quanto mais questões a gente Sim, eu acho fizer... interessante a gente fazer mais uma bateria de colocação pronominal. Isso. Tem questão, porque eu não coloquei todas no livro aqui na época, essa aqui foi do ano passado. Tem mais questões aqui de antes aqui de colocação pronominal. Mas eu tenho que digitar bonitinho, né? Depois quando arrumar um tempinho aí. Aí eu faço as próprias. Pode fazer que nem você faz com as outras. Não é necessário digitar para você não ter que perder tempo. Não, mas eu tenho que digitar. Não, mas está no livro aqui, eu tenho que digitar. Ah, Assim entendi. Não tem como você tirar... E você não tira uma foto das outras? Não, dos textos. Essas aqui tá respondida, gente. Tá respondida. Teve um simulado que eu fiz, que eu tava com preguiça, tá? Foi logo os últimos aí, eu colei que tem todos aí. Tirei foto pra dentro do canhão. Ah, meu filho, faça o que for possível. Se não der para digitar, faz isso. O importante é a gente treinar. Quanto mais treinar, melhor, né? Ah, minha filha, e a forma melhor de se aprender, eu mesma, eu aprendo assim. Se for só teoria, eu não consigo aprender com Exercício, né? O melhor caminho é o exercício, né? Que é a forma de fixar, né? A forma de fixar mais. Fixar mais. E no a greve, Eliane? Ai, nem me fala. Mas ele tinha prometido as porcentagens para vocês e agora não quer cumprir, foi isso?
A promessa era 18% em já? 3 Sim. anos. Tá Ou em gravando? 3 anos. Uhum. Tá gravando, Patrícia, tá? Tá. Melhor desligar. Fica aí pra gente conversar sobre a greve e pra gente fofocar aí. Tá bom. Deixa eu só gravar aqui e agradecer ao público. Vamos nos despedir do pessoal, né? É, Tchau, gente. Ó, até a próxima aí, ó. Curta, compartilha, comenta, tá? isso. Porque aqui é onde tem conhecimento, não só para concursos. Disciplinas também que podem ser trabalhadas em vestibulares e também no dia a dia, no cotidiano. Então aqui é o canal do conhecimento para você. Dê um like, joinha e ativa o sininho, porque você ativando o sininho fica mais fácil de receber todas as notificações. E no domingo vai ter o quê? Regência, mais regência. Domingos gramaticais a partir das 15 horas. A gente vai estar de volta. Então, dê um like, joinha e inscreva-se, porque o canal do conhecimento é aqui. Né, Andressa? Então tá bom, gente. Então até domingo, tá? Tchau, Obrigada, tchau, até a gente. próxima. Tchau, até a próxima. Tchau. Tchau.